Em 2014, a Fórmula 1 mudou seus motores, passou de V8 aspirado para V6 biturbo. Na verdade, turbo, né? Um V6 turbo 1.6. Era V8, né? 2.4, passou para 1.6 V6 turbinado. E não era um turbo comum, né? Era um turbo que ele também tinha uma função elétrica, né? Ele tinha a parte da turbina convencional, conhecida por todos, e também tinha uma parte elétrica, né? Tinha um motor elétrico que auxiliava o turbo, que auxilia até hoje, né? Ainda é assim hoje em dia na Fórmula 1. Então o turbo ele também é carregado pelo motor elétrico. Com isso, acaba com o lag, né? Com o turbo lag. Em baixas rotação, o motor elétrico entra em ação e pressuriza a parte do compressor da turbina, né? O eixo da turbina é ligado também nesse motor elétrico. Então, de 2014 para cá, começou a surgir os turbos elétricos também nos carros de passeio, né? E a Audi está sendo uma das pioneiras nessa tecnologia. E ela vai lançar agora seu novo motor V8 e V6 diesel, TDI que ela chama, com essa tecnologia de turbo ou compressor elétrico. Ele está bem aqui, ó, acima do intercooler aqui. Eu vou falar mais sobre ele. Então, a Fórmula 1 deu o start, né, da tecnologia, né, há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, né? Só que na Fórmula 1 é um pouquinho diferente. Aqui o turbo e o turbo elétrico são duas peças diferentes, no caso da Audi. Na Fórmula 1 é uma peça só, né? Ou então está interligada uma na outra, né? O turbo na Fórmula 1 está dividido, a parte quente está lá atrás, a parte fria lá na frente e o motor elétrico no meio, ligado tudo pelo eixo. Ou é um turbo convencional que na frente tem o motor elétrico também ligado pelo eixo. Mas enfim, aqui no caso da Audi são duas peças separadas. O turbo elétrico está em uma região, né, do motor e o turbo convencional em outra, né? Não faz parte da mesma peça, né? Os dois não fazem parte de uma peça só. Mas vamos dar uma olhada então nesse turbo elétrico. Aqui a gente tem é tudo desenho, né? Porque esse motor é lançamento, ainda não tem muita foto dele, né? É um motor V8 4.0, 4 válvulas por cilindro, diesel, né? Ele é biturbo, na verdade é triturbo, né? Ele tem 3 turbos, né? 2 turbos convencionais, como é a maioria dos biturbos, e o turbo elétrico, então ele é um triturbo, né? Tem 3 compressores, né, de ar. E esse aqui, no caso da foto, é o elétrico. Você repara que só tem a carcaça fria, né? Só o compressor, não tem a turbina aqui atrás, né? A carcaça quente. No lugar da carcaça quente, aqui, logo após o rotor, né, a gente já tem o motor elétrico aqui. Então aqui já está o rotor do motor elétrico, a fiação de cobre aqui, ó, cortada. Dá para a gente ver bem aqui na figura. Essa parte aqui de trás é todo o gerenciamento eletrônico do turbo elétrico, né, do motor elétrico. Então aqui entra um chicote, né, com plug aqui, tem um outro aqui do outro lado. O chicote do motor, né, do computador do motor chega por aqui. A fiação, né, que alimenta também esse motor elétrico, tem toda uma fiação reforçada, né, acredito eu que de cobre, numa bitola bem razoável, né, até porque esse turbo, quando ele está pressurizando o motor, ele chega a consumir 7.000 watts. 7.000 watts no pico, né, da pressurização dele. Então é muita coisa, né? Tanto é que o sistema que alimenta esse turbo, ele é separado ele é 48 volts, né? Enquanto o carro funciona com 12 volts, o turbo elétrico funciona com 48. Por quê? Para gerar 7.000 watts com 12 volts, precisaria de uma amperagem absurda, 500 amperes, enfim. Com 48 volts, isso cai para 145 amperes. Então um alternador hoje em dia consegue gerar essa amperagem, né? Com 12 volts, né? Com 12 volts. E aí é transformado para 48. E esse turbo elétrico ele tem uma função inversa. Quando o motor elétrico está pressurizando o rotor, né? Fazendo o rotor girar e pressurizar, ele está gastando energia, tem uma bateria que fica, no caso do Audi, fica lá no porta-malas,
até por causa de uma distribuição de peso e tal. E essa bateria fica lá, é uma bateria de 48 volts, vem toda a fiação até a frente do carro para esse turbo elétrico. E aí quando ele está pressurizando, então essa bateria alimenta esse turbo, e ele pressuriza, e assim que ele é desligado, o rotor passa a fazer a função inversa, ele começa a alimentar a bateria. O ar que passa por ele gira também o motor elétrico que alimenta a bateria, carrega a bateria. Então ele tem essa função inversa, né? Ora ele gasta a energia da bateria, ora ele carrega a energia da bateria. Na Fórmula 1 é assim também, enfim. Os motores elétricos eles têm essa vantagem, né, de fazer as duas coisas, né? Então é isso, a Audi ela usou esse sistema de 48 volts com a bateria dedicada para esse turbo elétrico. O sistema do carro também pode usar a energia desta bateria. Tem um sistema que converte os 48 volts para 12 volts, né? E aqui a gente tem uma foto desse novo motor da Audi que estreou no SQ7, no caso do V8. Motor diesel tocado por corrente, né? Tá aqui, fica o trem de engrenagens, que não tem engrenagem, na verdade é corrente. Fica na parte traseira do motor, né? Hoje é uma tendência todos colocarem lá atrás, né? E tá aqui, são 3 correntes que tocam tudo, né? Bomba de óleo, os 4 comandos de válvula, né? 2 por bancadas do V8, né? Toca tudo, bomba de alta pressão, né? Esses motores diesel usa aquele sistema de alta pressão com common rail, os bicos injetores ficam lá no meio do cilindro, né? Aqui você tem, por exemplo, um coletor de escapamento e aqui embaixo um coletor de admissão. E aqui no meio, ó, vai o injetor, ó. Ele está meio pretinho, que vai os injetores, eles são controlados pelo computador do carro, então o chicote vem aqui, o plug entra nele para fazer o controle dele, né, da abertura e do fechamento do ponto de injeção. Aqui a gente consegue ver um dos turbos, né, como ele é um biturbo, os turbos ficam aqui em cima, a Audi já vem adotando esse sistema já há algum tempo. O turbo não fica mais na parte de baixo aqui do motor. No caso de um biturbo, ficaria um desse lado, um do outro, não. Agora fica tudo em cima, né? Antigamente o coletor de admissão era em cima e o escapamento aqui embaixo do V, né? Agora inverteu. A admissão é embaixo e o escapamento é em cima. Esse não é o primeiro motor que usa essa arquitetura. Mas está aqui então, dá para ver a saída do escapamento do segundo turbo aqui no caso. Aqui em cima dessa tampa aqui fica alojado o filtro de ar. Ele tem 2 bocas que é aqui para pegar o ar, mas não tem 2 filtros, é um filtro só. E ele sai aqui por essa tubulação aqui e vai lá para o primeiro turbo. A gente vai ver mais para frente. Aqui a gente tem um detalhe para o turbo elétrico. Aqui você tem a mangueira de pressurização da turbina que entra nesse intercooler. O ar vem quente da turbina, entra no intercooler, é resfriado e sai do intercooler e vem para a admissão do motor. E reparem que aqui você tem uma derivação por turbo elétrico. E aqui a gente não consegue ver, mas sai ali no fundo e entra aqui de novo. E aqui, ó, por aqui, tem uma borboleta que abre ou que fecha. Quando ela está aberta, a pressurização da turbina passa pelo turbo elétrico e vai direto para a admissão, sem acionar o turbo elétrico, né? Ou então gerando pouquíssimo efeito nele. Quando ela fecha, aí sim todo o ar pressurizado passa pelo turbo elétrico e aí sim ele entra em ação e ajuda, né, o primeiro turbo a pressurizar o motor do carro. Ele funciona em baixas rotações, exatamente como eu disse na Fórmula 1, para evitar o turbo lag. Então o motor na marcha lenta ele não está funcionando, ele está desligado, né? A borboleta aqui está fechada. Quando o motor... eu vou pegar uma outra foto aqui que dá para ver melhor isso. Está aqui. Aqui é a borboleta que eu estou falando quando sai do intercooler. Aqui está o turbo elétrico. Aqui é a entrada dele de novo na admissão. Quando o motor está na marcha lenta, essa borboleta está aberta, então o primeiro turbo está pressurizando e passando sem entrar no turbo elétrico o ar, né? Está indo direto. Assim que o carro entra em movimento, essa borboleta é fechada e aí sim o ar vem para o turbo elétrico e o turbo elétrico pressuriza para a admissão
desde 1000 RPM até uns 2.500 o turbo elétrico está funcionando. E aí chegou lá por 2000, 2000 e pouquinho, aí a borboleta aqui abre novamente e o turbo elétrico é desligado. E aí o turbo mesmo do motor lá em cima, o turbo convencional, já consegue pressurizar e com isso eles evitam o turbo lag. Então esse turbo elétrico ele só funciona para isso. Só quando o carro está entrando em movimento que o motor ainda, os turbos ainda não pressurizaram o motor, então ele funciona nesse momento. Então esse motor ele não tem um turbo lag devido a esse turbo elétrico. Você repara que ele só funciona nessa condição. Saiu dessa condição, ele já não é mais viável. Não consegue mais pressurizar ou não consegue tão bem quanto os turbos convencionais tocados pelo escapamento. É um motor bem complexo. Se você for ver esse sistema biturbo aqui, eles são dois turbos, né? Esse aqui é o primeiro turbo, essa aqui é aquela mangueira que vem lá do filtro de ar. Ela entra no primeiro turbo, o primeiro turbo já pressuriza aqui para os dois dutos. Ele tem dois intercoolers, né? Um para cada bancada, né? Para cada coletor de admissão. Um intercooler para cada 4 cilindros, no caso, né? E repare que o turbo elétrico fica só de um lado, não tem dos dois lados. Não foi necessário dois turbos elétricos. Um só já deu conta e eles instalaram deste lado do motor, né? Mas ele pressuriza aqui para os dois lados. Vem aqui pela essa mangueira preta, entra aqui e já vai para as duas bancadas, para os dois coletores de admissão. Esses dois turbos aqui, eles não é aquele sistema convencional biturbo que um turbo toca o outro. O gás de escape do primeiro turbo que toca o segundo turbo. Não, no caso da Audi aqui não é assim. A Audi usou um sistema diferente. Ela usou um sistema bem complicado, para falar a verdade. Repara, o primeiro turbo é o verde, o segundo é o marrom. Como é 4 válvulas por cilindro, cada cilindro tem 2 válvulas de escapamento. Então uma válvula, vamos pensar no cilindro 1, uma válvula toca o turbo 1 e a segunda válvula do cilindro 1 toca o turbo 2. A mesma coisa no cilindro 2, a válvula número 1 toca o turbo 1, a válvula número 2 toca o turbo 2. Cilindro 3, cilindro 4, até o 8 é assim. Então, então é assim, ó. São 4 válvulas, 8 válvulas tocando o turbo 1 e depois mais 8 válvulas tocando o turbo 2. Um sistema bem interessante, né? E a Audi, ela tem aquele sistema já velho dela, né? Do comando de válvulas, que ela consegue desligar cilindros. E aqui no caso desse motor, ele não funciona para desligar cilindros, mas ele funciona para desligar um dos turbos. No caso aqui é o turbo 2, é o turbo maior, né? O lá de trás. Normalmente o turbo 1 é o menor e o 2 é o maior. Então, nesse motor, esse sistema dela de desligar cilindros, né, está funcionando para desligar um dos turbos, né? Aqui no caso, você vê, o que é esse sistema? São dois comandos, um dentro do outro, né? Esse mais externo aqui, ele desliza no menor aqui, ele vai para frente e vai para trás. Nesse ir para frente e ir para trás, ele sai de cima aqui do balancinho. Tá vendo que esse aqui está desligado? Enquanto essa mola está comprimida, funcionando o turbo 1, no caso o turbo verde, a segunda não está abaixando, ó, não está comprimida, ela está estendida. Então o turbo 2 está desligado. Como que ela faz isso? Ela desliza esse sistema para frente aqui no caso, para rolar só em cima do balancinho do turbo 1. Então a válvula de escapamento número 2 aqui fica sem funcionar. E aí então o motor ele funciona com um turbo só. Quando ele está na marcha lenta, depois o motor elétrico pressuriza, depois acaba aquele momento do turbo lag, o turbo 1 consegue encher, ele funciona sozinho, o turbo 2 está desligado por esse sistema. Só depois de uma certa rotação, lá para 3, 4, que o turbo 2 entra em ação. E aí é esse sistema que liga o turbo 2. Tem um pino, esse segundo eixo que vem por fora aqui, ele tem umas ranhuras aqui, umas fresas no metal, aqui no aço, né, por onde corre um pino. Esse pino ele é acionado eletronicamente, tem uma válvula em cima da tampa de admissão, das válvulas ali, né, a tampa do eixo das válvulas. Essas eletrosválvulas vão ali, e elas que acionam esse pino, né. E esse pino ele abaixa, ele entra nessa fresa, né, eu não sei como chama, que tem
nesse comando mais externo, e ele vai para frente e para trás, dependendo se esse pino está acionado ou não. Tem um pino que joga para trás e acho que tem um pino que joga para frente. Se eu não estou enganado, é assim. Então, quando o pino joga para frente, só uma válvula está funcionando, a outra fica desligada, então só o turbo 1 funciona. Quando o pino joga para trás, as duas válvulas funcionam. Tanto a válvula número 1 quanto a válvula número 2 é comprimida e funciona, então os dois turbos. Então o sistema biturbo entra em funcionamento. Então, esse motor, apesar dele ser biturbo, o biturbo não funciona o tempo todo. Ele só funciona em altas rotações. Em baixas rotações e médias, só um turbo funciona. Então ele só funciona biturbo em altas rotações. E mesmo assim, em alta rotação, não é o tempo todo que o sistema biturbo está pressurizando o sistema. Eu vou mostrar também em outra foto. Então, vou falar mais um pouco aqui, ó, tá vendo? Que são dois coletores de escapamento. Tem um coletor que vem para o turbo 1 e tem um coletor que vem para o turbo 2. No caso são dois, né? Porque é V8, então tem um de cada lado, né? Tem um coletor para um aqui e um coletor para lá, e eles se unem aqui no turbo. Para o turbo 2 também tem um coletor do lado de lá, do lado de cá, e se unem no turbo. Então esse é um sistema biturbo que um turbo não toca o outro. Cada turbo é tocado pelo próprio coletor de escapamento. Pelo sistema engenhoso aqui da Audi, né? Onde ela adaptou, né, o sistema de desligar cilindros dela para desligar turbos agora, né? Bem legal, na minha opinião. É bem complicado também. Imagina parar um carro desse num mecânico, o cara fica maluco, né? Mas é bem legal. Deixa eu ver uma outra foto aqui também, ó. Aqui tá os dois coletores, eles ficam aqui em amarelo, ó, nas bancadas dos cilindros. Esse de baixo, o de baixo toca o turbo 1, ó. Esse de baixo sobe aqui, aqui vai o turbo 1, e lá de baixo, ó, vem aqui e liga no turbo 1. O de cima vai lá para trás no turbo 2 e o de cima aqui também vai lá para trás no turbo 2. Então eles não têm ligações entre eles, né? Esse em azul aqui é o EGR, né? Aquela válvula EGR usada nos caminhões aqui no Brasil. Os caminhões no Brasil, alguns têm EGR, outros não. Mas lá todos os motores diesel usam EGR, que é aquela válvula de recirculação dos gases, né? Parte dos gases de escapamento eles voltam para a admissão para ser queimados novamente. E aqui, ó, no turbo 1 tem uma derivação aqui, ó, por onde desce esses gases, né, de escapamento para o EGR aqui, para ser recirculado, para ser readmitido de novo na admissão do motor. Então o turbo 1 ele também tem essa derivação aqui para o EGR. Mas tem uma outra foto, aqui você tem uma foto do turbo elétrico, de um motor de verdade, né, sem ser uma foto. Aqui você está o intercooler, aquela mangueira que vem a pressurização da turbina para o intercooler, e aqui saindo do intercooler entrando no turbo elétrico. E aquela outra mangueira que sai do intercooler direto para a admissão, para o coletor de admissão. É um turbo elétrico de exibição, então ele está cortado aqui com um vidro para a gente ver por dentro e tal. O do carro não vai ser assim, né? E o motor também não é tão bonitinho assim, limpinho. Aqui a gente tem uma foto do turbo 1 aqui com aquela derivação que eu mostrei do EGR, né? Os coletores de admissão do turbo 1, eles entram por aqui, né? Eles se unem aqui embaixo do turbo e sobem por aqui e toca o turbo 1, e aqui você tem a derivação do EGR, né? Repare que o turbo 1, os dois turbos no caso, é todo gerenciado pelo próprio computador do motor. É um turbo de geometria variável, os dois, né, são geometrias variáveis, e quem controla essa geometria variável é o computador do motor, e está aqui o controle eletrônico da geometria, a válvula e tal. Você tem as mangueiras de pressurização de óleo do turbo, né, que sobe para pressurizar o turbo. Do turbo 2 vai lá para trás, todas as mangueiras e tal. Deixa eu pegar uma outra foto aqui que eu quero mostrar. Deixa eu ver. Não, vou ter que mostrar nessa aqui mesmo. O turbo 2, né, que só funciona quando o sistema biturbo está funcionando, ele também não funciona pressurizando diretamente na admissão do motor. Ele funciona de duas etapas. Quando o biturbo é acionado, esta válvula aqui está fechada, né? Então a pressurização do segundo turbo não consegue passar para a admissão. Ela é desviada aqui por essa mangueira, aqui, por esse tubo aqui, ó, que vem aqui, ó, e cai na admissão de novo para o turbo 1. Então num primeiro estágio do turbo 2, ele pressuriza para a admissão do turbo 1.
Olha que interessante, tem uma válvula aqui, uma eletroválvula que controla isso. Quando ela está aberta, essa aqui está fechada. Então o turbo 2, a pressurização dele é desviada aqui e é jogada de novo na admissão do 1. Então o turbo 1 ele continua pressurizando, né? Só ele a admissão do motor. Mesmo com o turbo 2 funcionando, mesmo com o biturbo funcionando. É só num segundo estágio do turbo 2 que ele funciona junto com o turbo 1, que é quando essa válvula aqui fecha. Quando essa válvula fecha, aí esse duto aqui fica inutilizável. E aí sim, o turbo 2 ele consegue abrir essa outra válvula aqui, e aí sim ele consegue pressurizar junto com o turbo 1 para a admissão do motor. Os dois turbos aí sim vão funcionar juntos, né, pressurizando ao mesmo tempo. Isso só em elevadas rotações acontece, né? Então é um sistema, vamos recapitular, triturbo, se a gente for pensar, né? No primeiro momento, na marcha lenta só está o turbo 1 funcionando. O carro entrou em movimento, o turbo elétrico entra, né? Essa borboleta aqui é fechada e o turbo elétrico passa a pressurizar. O carro saiu do movimento, ganhou um pouquinho de velocidade, o turbo elétrico já é desligado, o turbo 1 já começa a funcionar, né, já começa a pressurizar, então essa borboleta é aberta novamente, o turbo elétrico é desligado, e aí o turbo 1 começa a pressurizar, aí o carro começa a ganhar velocidade, começa a acelerar mais ainda, aí o sistema biturbo entra em ação, né, aquele sistema de controle das válvulas lá, liga o biturbo, aí o biturbo começa a funcionar, só que o turbo 2 começa a pressurizar o turbo 1, e não todo o motor, a pressurização dele vem para a admissão do turbo 1 no primeiro momento, e aí o motor começa a acelerar mais ainda, mais aceleração, e aí sim ele fica em plena forma com os dois turbos funcionando quando essa válvula é fechada, e aí essa válvula é aberta, e aí os dois turbos conseguem pressurizar ao mesmo tempo. Então reparem, é um sistema bem complexo, né? Cheio de detalhes, cheio de válvulas, né? Tem a EGR, tem essa válvula que controla aqui a admissão do turbo 2, tem essa outra válvula que fecha na hora que essa está aberta, que abre quando essa fecha. São dois turbos, precisa de toda a mangueira de óleo para um, para o outro. Esses turbos mais modernos eles também são refrigerados por água, não é só por óleo, né? Então tem mangueira de água, mangueira de óleo, tem os retornos, né? Então é muita coisa para dar problema. E repare que a Audi adora plástico, né? Os coletores de admissão aqui, ó, esse aqui é um coletor, esse aqui é outro. Detalhe deles por dentro, né? As bocas aqui, ó. Cada válvula tem o seu orifício de admissão, né? De cada lado são 8, né? Então cada cilindro tem 2, né? Então é um sistema bem complexo, mas muito eficiente. Tudo de plástico, os intercoolers, as carcaças dos intercoolers de plástico, aqui é alumínio, mas aqui em cima, embaixo é plástico, os coletores de plástico, tubulação que chega no turbo, tudo de plástico, carcaça das válvulas de plástico, enfim, a Audi adora plástico. As válvulas termostáticas dos motores da Audi usam plástico. Eu não gosto muito dessa parte da Audi, Volkswagen, até a BMW é assim também. Gosto de usar muito plástico nos motores. O que mais que eu posso falar sobre esse novo motor da Audi? É uma tendência? Eu acho que sim, eu acho que esses turbos elétricos, né, eles vão ser o futuro, né? Cada vez mais vão aparecer motores com turbos elétricos, né? Eles apareceram primeiro nos motores diesel, né? Porque motor diesel, o turbo é essencial, né? No motor a gasolina não, né? No motor a gasolina, os turbos é só os mais eficientes, né? Mas nada impede de esse sistema turboelétrico, a Audi chama de e-turbo, né? E de elétrico. Chegar também no motor a gasolina, né? Quem sabe um TSI da Volkswagen Audi com turbo elétrico, né? Vai ficar muito forte também, né? É que os carros não precisam tanto, né? Não tem tanto esse turbo lag como tem no motor diesel, né? Porque o motor diesel, enquanto o turbo não entra, ele fica muito xoxo. O motor está morto enquanto o turbo não enche. Então por isso toda essa preocupação, né, em matar o turbo lag, né? Porque o motor diesel sem o turbo não é nada, né? Hoje em dia, né? Antigamente era diferente.
Então por isso toda essa preocupação, né, em tirar o turboleque ou diminuir ele ao máximo. E eles conseguiram agora com um turbo elétrico. O que mais que eu posso falar, né? O motor também tem variador, né, de fase dos comandos, né? Tanto na de emissão quanto no escapamento, enfim, do resto é aquele motor com aquela tecnologia já conhecida da Audi, tanto no seu V6 quanto no seu V8. O turbo elétrico também vai estar presente no V6, não é só uma configuração exclusiva do V8, não. No V6 3.0 também vai ter uma versão turbo elétrico TDI. Eu acho que a nova Amarok, que vai ser vendida aqui no Brasil, talvez no fim do ano ou ano que vem, que vai chegar com motor V6 3.0 TDI diesel, talvez ela venha com essa tecnologia de turbo elétrico. Até lá eu acho que eles já vão ter lançado esse motor na Amarok. Então pode ser que esse motor chegue no Brasil, né? A versão V6 dele pelo menos, na Amarok. Então é isso, pessoal. Uma tecnologia que já está há 2, 3 anos na Fórmula 1, é impressionante, né? A Fórmula 1, ela lança uma tecnologia e depois todo mundo copia, né? Traz para os carros, né? Nunca é o contrário, né? Nunca a Fórmula 1 copiando a tecnologia das ruas, né? É sempre a rua copiando a Fórmula 1, né? Então a Fórmula 1 que desenvolveu esses turbos elétricos, só que o da Fórmula 1 é um pouco diferente. Como eu falei, o turbo elétrico da Fórmula 1 é uma peça só, o turbo e o motor elétrico faz parte de uma peça só. E aqui no caso da Audi, pelo menos, são peças separadas, né? Mas que o funcionamento é quase o mesmo, né? Então é isso. É um motor que é uma novidade, mas pode ser que ele seja lançado no Brasil, né? Pode ser que o ano que vem tenha um motor desse rodando aqui no Brasil. Interessante. Então só isso que eu tinha para falar. Até o próximo vídeo.